33º domingo do tempo comum, uma ocasião litúrgica que nos leva à reflexão de que o tempo passa, de que estamos chegando ao fim de mais um ano litúrgico, que se encerrará no próximo domingo, e logo em seguida já estaremos vivendo o tempo do advento, da expectativa maior da chegada do Senhor. Toda proposta litúrgica vem ao nosso encontro para nos fazer compreender o que a graça de Deus realiza em nossa vida, a partir da história do povo e a partir da história do próprio Jesus, que se encarnou para nos encontrar. Na primeira leitura de hoje, deste domingo, nós nos deparamos com a profecia de Daniel. Toda a profecia é da parte de Deus aos homens uma palavra de esperança, de ânimo, para que desperte a coragem, a vontade de continuar, mesmo quando os tempos parecem muito difíceis. E com a profecia de Daniel não é diferente. Nesse capítulo 12 desta profecia, nós vemos que se levantará naqueles dias Miguel, o arcanjo, quem como Deus, que nos defenderá contra todas as forças do inimigo e fará com que o plano de Deus se realize na vida de todos. O plano de Deus se realiza para os maus, para os bons. Para os maus, por não terem cumprido a palavra do Senhor, por não terem vivido conforme a observância dos mandamentos. Muitos receberão o opróbrio, diz a palavra do Senhor, porque a partir de uma expectativa e não desejo de receber algo de novo, algo da graça, permanecem no vício, no pecado, no erro. Então nós vemos que a recompensa vem de um lado e vem de outro. Toda a recompensa, ela é fruto de um modo de vida, de um modo de ser, de um modo de existir. E a profecia não aparece para nos causar medo de que seremos condenados ou que de algum modo seremos, no final de tudo, perdidos. Mas a profecia aparece para despertar, porque o fim ainda não chegou, aqueles que estão distantes de Deus a retornarem. A profecia aponta o horizonte. Olha, se permanecerdes desta forma, acontecerá isso. Se por outro motivo mudar a vida, a conduta, a sua recompensa é essa. Então a profecia de Daniel, ela é escrita para o momento que virá. Ela não é escrita para o momento do passado. A profecia é sempre um acontecimento dito para o futuro. Então desperta uma reflexão, uma parada, uma avaliação sobre a vida e um desejo de que essa vida se encontre num horizonte melhor com Deus. Aqueles que se acharem e perceberem que a sua vida tem sido uma vida sábia, de virtudes e de ensinamento de coisas boas, não se perturbem. Fiquem tranquilos, porque aqueles que agirem dessa forma brilharão como as estrelas do céu. Então a conduta de vida para o bem, uma conduta de vida virtuosa, um modo de vida que deseja se inclinar para Deus, ainda que não tenha sido inclinada inteiramente, essa vida é olhada por Deus com misericórdia, com amor. Então pode acontecer que a nossa caminhada hoje não seja uma caminhada inteiramente voltada para Deus, porque nós nos conhecemos, sabemos do que nos desvia, as coisas que nos desviam dele, sabemos aquilo que nos impede de darmos passos mais firmes, e podemos, com essa percepção que somos, desanimar, desistir e pensar: puxa vida, ainda que eu tente, eu não serei a pessoa mais correta desse mundo. Mas a palavra de Deus nos ensina que o simples fato de nos voltarmos, de nos inclinarmos, de virar a nossa vida para o encontro de onde está o Senhor, já é a ocasião na qual Ele age
com misericórdia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa leitura da profecia de Daniel desperte em nós esse desejo, o desejo de voltarmos os nossos sentimentos, de voltarmos os nossos pensamentos, de voltarmos as nossas atitudes para o Senhor, na certeza de que o nosso tempo está abreviado, de que tudo passa, de que o fim se aproxima. E o salmo de hoje, o salmo responsorial, nos desperta também a uma confiança. Guardai, meu Deus, porque quando se deseja estar, se deseja também permanecer. Quando queremos algo de muito importante na nossa vida, ou quando estamos satisfeitos com alguma coisa, o nosso maior desejo e sentimento é permanecer ali. Então, quando o homem, quando a mulher, quando cada um de nós percebermos que estamos, o mínimo que seja, próximos a Deus, devemos também pedir a Ele que nos guarde naquela ocasião e transforme aquele momento em um momento eterno. Senhor, um dia para vós, um dia em teus átrios são como 1000 anos. Então hoje estamos aqui, estamos numa Santa Missa, numa ocasião litúrgica, num acontecimento celebrativo, no momento alto da tradição, da fé e da doutrina cristã. É como se esta primeira leitura e o Salmo nos falasse: olha, este momento é muito mais importante do que tudo que possa ter sido contrário a este momento, porque este momento nos coloca numa inclinação, voltados ao Senhor, voltados para Deus. E é muito importante falarmos isso, porque nós estamos num tempo de muita avaliação, de muito olhar, de julgamento para a nossa própria existência e para a existência dos outros. Imaginamos, primeiramente, talvez que somos incapazes de chegarmos lá. E imaginamos que os outros também não são capazes de chegarmos nessa realidade. Mas é importante que entre nós se tenha esse entendimento de que todos podem se encontrar com a graça de Deus à medida em que esteja um instante diante dele. Por isso a importância de aproveitarmos todas as ocasiões na presença de Deus e pedir que Ele sempre nos guarde. Senhor, que eu persevere, Senhor, que eu continue. Mas há momentos difíceis em que nós devemos pedir ainda como se fosse: guardai, meu Deus, porque o meu único refúgio é a Tua presença. Guardai-me, Senhor, porque a única esperança que eu tenho na minha vida é ser protegido por Ti. Há momentos mais difíceis da nossa vida, onde nós percebemos que não há outra saída, não há outro horizonte, não há outra busca senão a graça de Deus. E esse momento no qual nós passamos por aflições, dificuldades, são as ocasiões na qual Deus se aproveita, Deus se utiliza para nos despertar um olhar mais atento para Ele. A atenção que surge na nossa vida, no momento de desespero, em que nós corremos ao encontro de Deus desesperados, é a atenção que deve existir na nossa vida a cada instante. Senhor, caminho, mas eu caminho contigo. Senhor, os passos que hoje eu dou estão tranquilos, mas eu te peço, mantenha os meus passos na tranquilidade, mantenha os meus passos na paz. Senhor, que eu me mantenha perseverante nesse propósito, que eu não desista da caminhada que comecei, que eu não abandone a missão a qual o Senhor me chamou, que eu não deixe acabar todos os projetos, sonhos que o Senhor despertou em mim. Guardai-me, ó Deus, protegei-me igual dos olhos da pupila e fazei-me contemplar a cada dia a vossa face.